Aqui na TV Serra está iniciando a partir de agora a entrevista do dia. O nosso fato jornalístico, a pauta do momento em evidência, em destaque na programação do nosso canal 26 e também do 526 da NET aqui em Farroupilha. Muito bom estarmos juntos, enfim, o que é daqui você acompanha pela nossa TV Serra Farroupilha. Além da TV Serra, você tem, olha aqui, ó, todos os ícones indicando as nossas plataformas sociais. Você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook TV Serra Farroupilha, ali tem toda a nossa programação, inclusive este programa ainda no nosso canal do YouTube, ali sim é completíssimo, tudo está por aí, e também no Instagram que tem os principais destaques, os principais momentos da nossa TV Serra Farroupilha. Hoje, recebendo aqui nos estúdios a presença do consultor de empresas, o Senair Gomes da Silva. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Israel Tavares dar um close fechado aqui junto ao Senair. O Senair está de visual novo. Eu não sei se tem a ver entre o encontro do ex-presidente Lula com a sua santidade, pronome de tratamento, a sua santidade, o Papa Francisco. Eu sei que o Senair também, como bom católico, talvez não praticante, mas é católico, assim como a gente, católico, talvez almeja ter algum encontro com a sua santidade, o Papa Francisco, Senair? Primeiro, uma saudação a quem nos acompanha, e o senhor tem que entender que a gente faz algumas coisas por motivações especiais. Eu perdi no Natal passado uma concorrência para ser Papai Noel. Papai Noel? Então não, mas o Natal recém passou, né? Sim, 2019. Não precisa tu deixar a barba a partir de agora, porque ela vai chegar nesse tamanho, né? Não. Eu perdi porque eu só aumentei 365 gramas. Me disseram que o Papai Noel tem que ser gordo e barbudo. Então agora eu já vou deixar a barba e esse ano tem um dia a mais, né? Tem um dia a mais, então vai dar tem a oportunidade de ganhar peso. Os 366 gramas. Sim, então tranquilo, tá, né? Então vai ser tranquilo. E segundo, essa do Lula, eu só espero que o Papa, talvez eu tenha a oportunidade de visitar o Papa, mesmo que eu não concorde. Não aperte a mão do Papa. Não tenho assim as mesmas ideias do Papa. Eu acho que ele está tomando um caminho meio equivocado. A nível mundial, é uma opinião minha. Sim. E eu tenho que respeitar a sua santidade. Eu sou do tempo que dizia que o Papa é infalível. Era uma pergunta do catecismo. O Papa é infalível? Sim, o Papa é infalível. Eu sou do tempo que se dizia que só existia um Papa. Agora também, nós temos dois papas, né? Mas o Papa titular e o emérito. Se o senhor estudou catecismo, tinha essa pergunta. Sim. O Papa é infalível. O Papa era o Papa. Mas na minha avaliação, ele já disse que roubou um crucifixo uma vez. Então, ele não era Papa ainda, né? Mas agora ele está cometendo alguns erros que me parece que tira essa condição dele. Mas eu acho que se eu for falar com ele, quando ele colocar a mão na minha cabeça e me abençoar, ele não vai dizer o que disse pro Lula. Não vai dizer o que disse pro Lula. Não, ele disse pro Lula, filho, você vai, mas não roube mais. Não roube mais, Ele falou isso, te perdoe, eu te perdoo. Eu te perdoo, mas não pratique mais o roubo, tipo né? De coisa. Sim. Claro, deixando a brincadeira de lado. Agora, Senair, falando sério, né? Pegando esse gancho aí, o que representa, qual é a tua leitura? Porque a gente já vê pelas redes sociais muitas movimentações, muitas manifestações do encontro do Lula com o Papa. Caiu mal? Eu acho que caiu mais mal para o Papa. Ficou pior para ele, enquanto imagem de líder mundial, recebeu uma pessoa que esteve preso e não é injustamente, todos sabem que não é injustamente. Quer dizer, mesmo quem diz que não sabe no fundo que tem erro, porque quem diz que não, normalmente é aquele que participou da brincadeira, da folia, da bagunça, sim, da irregularidade. Do esquema todo. Do esquema todo. Esses são os principais. Mas tem outras pessoas que ainda acreditam que não é nada disso. Tem uma narrativa repetida que quer provar a inocência dele, não vai conseguir provar aqui nem em lugar nenhum. É só parar para pensar um pouquinho, não precisa muito, não precisa ser inteligente. E não precisa discutir na justiça também, né? Não precisa nada disso. Isso apenas tudo um exame de consciência e eu me transportar para um outro local, para uma outra cabeça, para um outro, e chegar de fora. Se eu mesmo acredito que o Lula não é ladrão, eu tenho que me deslocar e dizer, não, mas parei um pouquinho.
Baseado em que estão afirmando isso e baseado em que eu afirmo que ele não é? Faz uma contrapartida. Sim. E veja o resultado dos filhos, tudo a vida que ele está levando, pagando uma turma de advogados com que dinheiro? Dos amigos, conta outra. Das palestras. Onde estão as palestras? Então é tanta mentira nesse negócio aí que não cabe mais discussão. Sim. E eu acho que ficou pior para o Papa, porque eu convidaria o argentino que assumiu a presidência agora, convidaria para visitar ele. O Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, que ele e o Bolsonaro vão se dar as mãos e vão fazer as pazes, porque interessa para os dois. Os dois países, um precisa do outro. Então seria muito Parece que a rivalidade entre Brasil e Argentina nunca esteve tão antagônica, né? Além do futebol, agora até politicamente. Pois é, mas os dois precisam. Os dois países, um depende do outro, na verdade. Assim, é tão importante nós, brasileiros, ser politicamente ligados, ou pelo menos aturar, como se chama. Sim. O regime deles é problema deles, não é nosso. Certo. Bom, Senair, partindo também para a nossa pauta que nós preparamos para você, telespectador, talvez a gente não faça ideia do que é o número, e o Senair vai trazer nos últimos 20 anos a evolução, e quando a gente fala evolução, o aumento, a evolução do número de servidores, de funcionários públicos federais. Não sei se vocês lembram, até pouco tempo, era concurso daqui, concurso dali, enfim, a máquina pública sempre inchando e ficando cada vez mais pesada. Todo mundo queria trabalhar no poder público, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, porque trabalhar no serviço público tem um fator que agrada a muitos. Eu tenho estabilidade. Mas os números nos últimos anos, será que a gente faz ideia de como evoluiu o número de servidores públicos federais, Senair? Eu tive muita dificuldade em fazer essa pesquisa, porque eu sempre falei isso, o senhor testemunha disso, que eu achava que aumentou muito o gasto público. Prova disso que nós temos um déficit de 2019 estimado para 139 bi, e que agora o Paulo Guedes diz que é bem menos, porque andaram cortando. São 22 mil empregos, que eu achei pouco para cortar tanto assim. 22 mil empregos é pouco. Mas em 2003... no início da gestão do presidente Lula. Foi 2004, eu acho, o início da Isso. Tá, 78 bi, 78,593, 78 bilhões a gente gastava com o funcionalismo público federal. 78 bilhões por ano. Por ano. Em 2019, isso é previsão, mas vai se confirmar, 326 bilhões. 326. São quase 5 vezes mais. Quintuplicou. E aí, o número de servidores aumentou em 100 mil servidores, 113 mil servidores. Não é muito, o que aumentou foram os salários. E se a gente parar para pensar, aquilo que eu sempre falei, não tinha números. Infelizmente, eu não consegui fazer uma pesquisa, porque eu não sei se eu não sei pesquisar, talvez eu seja um velho atrapalhado, mas não tem alguma coisa atualizada. Eu fui para o Google, fui para a Transparência, fui para os ministérios, é tudo dados 2017 e 2018, eu não tenho nada de 19, mas isso aí não é feito tudo online? Pois é, se fala muito em transparência, mas entender a transparência é difícil, né? Eu não sei, talvez, eu vou me socorrer de pessoas mais especializadas e eu quero trazer números mais atualizados. Tu tens o número de funcionários de cada ano? Não tem isso. Eu tenho 2003 530, depois 2007 estava 534, é pouca diferença. 2017 de 534, em 2015 estava em 627. Veja que aumentou quase 100 mil de 2007 a 2015. Sim. Aquele período petista da festa do oba-oba. De 530 foi para 630 em 15 anos. 100 mil funcionários. Ou seja, o PIB brasileiro encolheu e o gasto, o que mais me preocupa não é o número de funcionários, é a quantidade de dinheiro, de 78 para 304, 326 agora em 19. Quase 5 vezes mais. Então veja que aí sim... Por isso que não tem dinheiro para fazer rodovias, por isso que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para muitos investimentos no país, né? Então o que o Paulo Guedes está falando? Que ele vai trancar os concursos públicos. Mas o que é... Concordas com isso? Está na hora? Olha, eu só acho que se a gente trancar o concurso público, daqui 5 anos, a metade desse pessoal já está aposentado. Diz que vai ser uma aposentadoria meio geral em 5 anos. E aí?
50%. Quem vai pagar? Não, e assim, algumas carreiras são difíceis de ser substituído. Tem carreiras, tem 200 carreiras dentro do funcionário público. E as pessoas são preparadas para uma carreira, para uma coisa. Não é como lá na tua empresa ou na minha empresa, que cada um fazia 5 coisas diferentes. Um solda, outro faz isso, outro coloca isso, outro coloca madeira. Eles aqui não, no serviço público, eles só fazem uma coisa. Então isso vai ser complicado, porque nós, enquanto usuários do serviço público, vão ficar prejudicados se não tiver concurso público para essas áreas que vão perder muita gente. Sim. Então o Estado brasileiro vai ficar desassistido. Mas talvez estava na hora realmente que o ministro Paulo Guedes, se não trancar, não sei se trancar, mas colocar um freio nos concursos públicos, né? Isso é uma coisa. Acho que dá para fazer, aquele ditado da máxima da administração, fazer mais com menos. Só que no serviço público é complicado. É complicado. O que mais me preocupa é que se não tiver concurso público e não tiverem as privatizações, que essa é a saída, diminui o Estado, diminui o funcionalismo, é a lógica. E principalmente no momento em que estão saindo para as aposentadorias. E o medo vai ser de novo uma reforma da Previdência, porque essas aposentadorias, todos nós sabemos quanto ela custa para o Tesouro. Só fazendo um paralelo, puxando a brasa agora aqui para Farroupilha, eu tenho ouvido do vice-prefeito Pedro Pedroso, do prefeito Clayton Gonçalves também, de que esta gestão, esta administração é a administração, Cineri, que mais está aposentando servidores. A leva de aposentados é muito grande. E tem gente aqui em Farroupilha, volto a dizer, uso o termo, legalmente, pode ser legal, mas não sei se é moral. Tem gente que está se aposentando com 17, 18, 20 mil reais. E aí, quem paga? Quem paga? Esse é o Isso problema. são servidores públicos municipais. Isso é o Leandro que paga, é o Cineri, é você que paga. Aí que veio o dado geral. Os países tipo França, que é muito estatizado, tem um gasto sobre o PIB com o funcionalismo público de 5%. O Brasil está com 13,6% do seu PIB com pessoal, com funcionalismo público federal. Então, veja que é muito diferente. O Japão está com 5,3%, que é também... 5, 6, 7, nós com o dobro, mais que o dobro. A França tem 12, desculpa. A França tem 12, sim. Mas é muito estatizada a França. E o Brasil 13,6%. Mas tem outros países aqui do nosso redor que é 7, 8%. Certo. Então nós estamos batendo um tipo de recorde. Bom, ainda no âmbito nacional, federal, enfim, nós tivemos na semana que passou mudanças na equipe ministerial do presidente Jair Messias Bolsonaro, com a saída do ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil gaúcho, mas que desbancou outro gaúcho, Osmar Terra, que estava no Ministério da Cidadania. Osmar Terra volta para a Câmara dos Deputados e na Casa Civil entra o general do Exército Braga Neto. Parece que agora o presidente Bolsonaro militarizou toda a sua estrutura dentro do palácio, né? Qual é a tua leitura dessas mudanças? Chama atenção a saída do Onyx Lorenzoni da Casa Civil, um posto chefe, um posto central-chave do governo federal? Chama atenção, mas eu entendo perfeitamente por que Bolsonaro fez isso. Primeiro, ele precisa de um cara também ele precisa de um verde. Ele precisa de um verde aposentado, o seu Walter Braga Neto. Sim. Que ele vai chegar lá... Foi um interventor no Rio de Janeiro. Ele vai chegar lá e dizer assim, meu amiguinho, se alguém aqui pegar um avião de carreira ou fizer alguma coisa fora do caderninho, vai para cadeia, não vai para ser exonerado e depois ser recontratado num outro posto com 300 pila a menos. Isso não vai mais acontecer. Vamos botar ordem na casa. A Casa Civil não é a casa da mãe Joana. E estava provando que tinha muita coisa errada. Porque aí tu começa a trazer os teus apadrinhados. E aí cada um acha, porque é teu amigo, faz o que quer. Então estava na hora de colocar um freio nesse negócio da Casa Civil. Por outro lado, ele precisava tirar o Osmar Terra que estava em rota de colisão com o Paulo Guedes, equipe econômica. Exatamente. E colocar o amigo dele lá, amigo, porque ele precisa do DEM. Do Democratas. O Democratas. Tem a presidência da Câmara e do Senado. Então, se ele comprar uma briga com o Onyx, ele compra
briga com o partido. Com o Congresso. E mesmo que ele diga que não, ele precisa do Congresso. Sim. Ele não tem outra saída. Então ele teve que acomodar, e o Onyx é aquele cara que publicamente vamos falar a verdade, é um baita puxa-saco. Chegou a ver os 400 dias do presidente agora? Sim, do governo? sim. Ele é um puxa-saco de carteirinha. Então o presidente não pode vamos dizer, prescindir dele. Bom ou ruim a entrada de mais um militar no governo federal? Eu acho que é bom, porque já que é uma imagem de ordem na casa, uma disciplina, comprometimento, fidelidade aos princípios do próprio governo. Nós temos uma equipe de ministros que nunca antes na história desse país recente conseguiram. Você olha um por um dos ministros, tem alguns ali que destoam, mas assim, no total, no geral, é excelente a equipe ministerial dele. Esta equipe sim é de notáveis? Veja um Tarcísio Gomes de Freitas, veja o Sérgio Moro, veja... O próprio Paulo Guedes também. Paulo Guedes, esse é uma... Acho que destou um pouquinho na educação, né? Pois é, mas esse da educação, meu amigo, se você souber o que acontece nas universidades públicas, e assim reitores e todo o grupo diretivo das universidades públicas estão todos aparelhados de uma forma. Politicamente. Ou você vai com os tanques de guerra para dentro das universidades e faz alguma coisa radical, ou então esse país não tem mais jeito. Tarefa difícil para o Abraham von Treibel. Tá, mas assim, você viu aquela formatura daquele cara pago com o nosso dinheiro? Sim. Isso é atitude. Essa aberração, isso é uma aberração. Isso é atitude, isso é o retrato. O pessoal desfilando nu dentro da Universidade de São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro. Se fosse lá na minha terra, estava todo mundo pelado. Agora aqui, modernamente, estavam nu. Fazendo sexo nos corredores, assim, praticando a droga, distribuindo droga entre eles nos corredores da universidade. Bom, por favor, com o nosso dinheiro, tudo tem meu amigo. limite. Com o nosso dinheiro, é universidade pública. Pública, mas é para rico estudar. Nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida conversando mais com o consultor de empresas, o Senair Gomes da Silva, que é o nosso convidado no dia de hoje, aqui na entrevista do dia, sempre uma visão geral dos principais assuntos do momento, área econômica, política, social, enfim, o que chama atenção. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser a gente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852.
Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. Você está na TV Serra Farroupilha, canais 526 e 26 da NET, também no Facebook TV Serra Farroupilha, no Instagram e ainda temos o nosso canal também no YouTube. Nosso convidado hoje, o empresário Senair Gomes da Silva, na verdade não é mais empresário, hoje é consultor de empresas, é a força do hábito, mas uma vez empresário, para sempre empresário. Senair, vamos puxando a brasa agora para o Pampa Gaúcho, como a gente diz. Pampa Gaúcho. Para o Pampa Gaúcho, para o nosso Rio Grande do Sul. E você também, no teu trabalho, no teu feeling, que nós jornalistas temos, né? Eu acho que tu já pode ser jornalista também, aliás, todo mundo pode ser jornalista hoje em dia. Mas enfim, você acabou pesquisando, fazendo um levantamento, e o Rio Grande do Sul é difícil, mas o Rio Grande do Sul tem bons indicadores, é referência nesse momento na questão do desemprego. Cai o desemprego aqui no Rio Grande do Sul e o nosso estado tem a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. Eu não gosto que você fale consultor de empresa, consultor primeiro cobra, depois é especialista no assunto. Eu sou um curioso que tem muita bagagem. Ao longo da minha vida eu fiz experiências com o meu próprio dinheiro, primeiro com o dinheiro dos outros que me deram emprego e depois com o meu. Sim. E assim, graças a Deus deu certo. A Furgobento foi um projeto que eu gostaria que todos que façam um projeto desse certo tanto quanto deu o meu projeto. Eu sou muito feliz por isso. Foram 30 anos? 30 anos, mas 30 anos de Furgobento. 30 anos e 3 meses. Sim. Então assim, eu acho que se todo o empreendedor tiver o sucesso e tiver a sorte que eu tive, e as ajudas também. Sim. Então eu faço questão de ajudar quem precisa e não cobro por isso. É uma forma que eu tenho. Ao longo desses 30 anos foram muitos aprendizados, acredito que erros também, mas aquele detalhe, do limão, uma limonada. E assim, é difícil você encontrar um empresário que passou pelo Coré de Serra, que ajudou a montar uma central de compras para pequenos comerciantes em Caxias, que depois passou pela Associação de Garantia de Crédito, que hoje é a Garantia que foi presidente da SIX. Que depois também me deram a honra e a oportunidade de ser presidente da SIX. Então eu acho que é difícil a gente ter essa escada para usar e ter. E não daria para passar por tudo isso e não tirar nada de proveito também, né? Fiquei na universidade estudando e depois como tesoureiro do Cored, que é dentro da universidade, e o reitor é o presidente do Cored, eu fiquei 10 anos. 10 anos. Então isso é sempre um aprendizado. Então eu me orgulho muito disso e sou muito feliz por ter passado por tudo isso. Com certeza. E assim, eu gosto de colocar essa experiência dentro das empresas, dando diversas opções para quem está. Porque quem está trabalhando lá dentro da empresa, ele não enxerga aquilo que eu enxergo e que o senhor fosse lá enxergaria também. Não é nada a mais. Pá, isso aqui não precisa ser feito assim. Se tu fizer assim, o que acontece? Porque a maior dificuldade é você respeitar o histórico da empresa, a filosofia da empresa e para quem você está se dirigindo, para o teu cliente, a importância que é você conhecer o cliente. Então você tem que respeitar aquele que está administrando e apenas fazer correções e não querer dizer que está tudo errado. Não está tudo errado. Muitas vezes são momentos, inclusive. E eu quero falar depois sobre a possibilidade de a gente, aquela ideia que eu tenho de salvação das empresas. Eu vou estar com o Paulo Guedes dia 17, mas isso é outro assunto. Sério? Tu vai estar com o Paulo Guedes? Paulo Guedes 17 de março. Aonde? Em Brasília? Em Brasília. Depois a gente fala sobre isso. Só quero dar como manchete. Tá grande o homem, hein? Não. Vamos a Brasília fazer cobertura do encontro, por que não, né? Vamos conversar com ele e colocar. Bom, vamos aproveitar então, falar agora. Pode isso. Depois a gente volta em seguida para falar da questão da queda do desemprego no estado. Então, certo? Assim, vai estar com o Paulo Guedes? Eu estive com o Bump em Porto Alegre falando com o Irigaray, que é o secretário. O secretário do Desenvolvimento Econômico. Eu liguei para a diretoria do Banrisul, que eu achei que o Banrisul ia encampar uma ideia dessa. Nós estamos no Rio Grande do Sul, o Banrisul é nosso. Só que ninguém deu a mínima, disse que não funciona assim, que a própria FEBARBAN não aceita. E aí alguém me disse, não, isso aí tem que ser um programa de governo. Então eu vou copiar uma experiência que eu tive há mais de 10 anos, conversando com o presidente do Banco do Brasil, quando eu era presidente da Grande Serra, né? E eu disse, tem muitas empresas que precisam de uma linha de crédito especial para elas se salvarem. Para tirar do fundo do poço. Do fundo do poço. Se você não der uma corda, ninguém sai de lá. E a corda vindo do agiota não é corda, é a corda para apertar. Então tem que ser uma linha de crédito via banco oficial com garantia, não precisa nada de graça vocês dão para os grandes, vocês dão para o JBS, vocês dão para quem quiser. Nós não precisamos,
Nós precisamos de uma linha de crédito civilizada que eu possa pagar. Por isso, não precisa um consultor de empresa, tem o Sebrae que a gente paga a vida toda através da empresa, Sistema chega S. na hora que precisa, a coisa não anda. Não vai. Sebrae é para fazer relatório e viajar de avião. Me desculpe quem pensa o contrário. Então, assim, tive experiência que eu trabalhei com eles. Então, o que precisa? Uma linha de crédito onde eu quite as minhas dívidas, financie meus impostos, Consiga respirar e depois do ato contínuo me dê o capital de giro a juro barato. É só isso que eu quero. Mas estudem a minha empresa, a minha operação, se ela é lucrativa ou não. Se ela não é lucrativa, eu quero acabar com tudo de uma vez. Eu quero parar ela. Se eu estou numa situação dessa e a minha empresa não é lucrativa, a minha operação não vai ser lucrativa, eu não preciso. Eu não quero. Agora, não vou dizer quanto, mas uma quantidade enorme de empresas se tornariam lucrativas. Hoje, eu tenho 4, 5 empresas que eu assisto e todas são lucrativas. Todas são viáveis. Só que o que elas ganham vai para o juro. E o banco juro come. O juro come. E o banco ainda diz, não, a tua dívida é 500 mil. Só que um capital de giro que era 50, através do cheque especial, cheque empresarial, um ano depois está em 380 mil. Isso nem a agiota não cobra tanto assim. E o Banco do Brasil está fazendo isso. Aí eles fazem a proposta, com 160 mil, a tua dívida de 500, com 160, mas tem que pagar em dinheiro e à vista. Sim, mas eu vou tirar de onde? Se não tem. Se eu não tenho a CND. Certidão negativa de débitos. Eu estou no Serasa, eu devo para o governo, estou amarrado. Não vai cair dinheiro do céu. Uma grande quantidade de empresas está amarrada, ela não consegue, então nós temos que desamarrar, ela vai criar emprego e renda e impostos. Sim. Então eu vou falar isso para o senhor Paulo Guedes através de um documento. Conseguiu audiência? Sim. Junto com alguém da... Quem fez a ponta aqui em Farroupilha se chama Nestor Zanonato. Nestor Zanonato. E quem vai me acompanhar vai ser o Turra, Sérgio Turra. Sérgio Turra. Porque eu falei isso... Deputado estadual? Federal. Federal, sim. Tá. Eu falei isso na rádio, que já é a segunda ou terceira vez que eu falo sobre esse assunto. É um ano que eu estou falando sobre esse assunto. E aí eles se interessaram e o Zanonato foi lá em casa me dizer que ele tinha o canal. Então, é esse que eu quero. Mas eu quero levar junto o BAMP, que está me acompanhando nisso tudo, ver se ele pode ir, e eu quero levar um documento da Federação e, de repente, um documento do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. A da SICSER. Para respaldar a força, né? Chega lá e dizer, ministro, eu não sei se eu estou... Talvez anexa junto um documento da SIC Caxias do Sul. Da SIC Serra, que representa toda a região. Todas. Então eu acho que se a gente for lá bem documentado, dizer... O Morelo da SIC Serra. Eu quero dizer assim, em poucas palavras, ministro, isso está acontecendo. O senhor tem outra saída? Se não tem outra saída, e não deve ser só no Rio Grande do Sul, com certeza absoluta, não é? Deve ser um fenômeno no Brasil. No Brasil. O senhor, por favor, descubra outra, para que as empresas se desamarrem. Aquela que não tem viabilidade econômica, para. Isso é normal. E aquela que tiver, acorde. Bom, para quem já esteve também junto na época com o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, agora com o Mantega. E com o Guido Mantega também, com o ex-presidente. Só falta o Bolsonaro, eu não duvido, daqui a pouco chegar no Bolsonaro também. Esse chegou do meu lado e ele disse para mim, olha, eu infelizmente vou ter que sair da reunião, porque o presidente é o segundo bilhete que ele me manda, me chamando. Aí eu disse assim, ô meu amigo Mantega, se tu não vier em 3, 4 minutos eu vou te demitir. Aí ele ficou vermelho, porque ele vermelhava por qualquer coisa, o Mantega, e estava o Paim junto, e ele levantou e foi embora. Aí ficou o secretário dele. Então, eu acho que essas oportunidades que a gente tem, com o Palocci foi uma conversa muito boa. O Palocci era um cara de alto nível, cara muito inteligente, um político. E estava o Meirelles também junto com ele. Sim. A gente conversou mais de meia hora. Bom, no Rio Grande do Sul, desemprego... Vamos lá. Cai. 441 mil desempregados. É bastante ainda. Sim. É uma Caxias do Sul, quase. É bastante. E o que mais preocupa, diante dessa linha que eu falei até agora, nós tivemos em 2019... 157 falências. Você sabe o que é? Entre grandes e pequenos, aí pega tudo, o número pega tudo. Tudo. 157 empresas que fecham suas portas, é uma Caxias do Sul quase, a nível de estado. É bastante, é muito. Numa época a gente precisa de recuperação. E 80 pedidos de RJ. Recuperação judicial. A recuperação judicial, até prova em contrário,
É uma via crucis? Eu diria que é o caminho para o inferno. É o caminho. O inferno é a falência. E a recuperação é a antessala do inferno. É um pouquinho antes da falência. Porque é difícil as empresas que entram em RJ conseguem se recuperar. É muito difícil. Por quê? Quem ganha... As estatísticas dizem que são, percentualmente, são poucas as que conseguem sair. Porque vamos traçar um diagnóstico, e nesse sentido eu tenho experiência, porque vivi numa empresa que implantei também auxiliei na implantação da recuperação judicial. E realmente, assim, quando você está na recuperação judicial, busca a recuperação judicial, você vai como se fosse a última boia antes de se afogar. Porque não tem mais dinheiro para nada. E aí? Não. E a cobrança, assim, é uma metralhadora, né? Tu tá me devendo, eu quero te... Sabe, é uma cobrança direta, né? Aí você implanta a recuperação judicial, tem N situações com documentação, é um processo que tem que ser muito bem trabalhado e tudo, e aí, recuperação judicial parece que a gente vai respirar. Não, pelo contrário, você já vai ter que começar a pagar, porque você tem que contratar um advogado para encaminhar todo o processo. Depois, por meio de decisão, que é o que diz a lei, né? Por meio de decisão judicial, o juiz vai nomear um administrador judicial. Esse administrador judicial, o administrador judicial chega para fazer a primeira reunião e diz assim, o meu trabalho é esse, eu quero tanto. E aí? Tu vai dizer o quê? E aí eu olhei para o meu advogado e eu não tenho dinheiro para nada, e agora está aqui o administrador judicial pedindo dinheiro, e o que eu faço? Mas a grande vantagem, esse é um enredo, hein? Mas a grande vantagem é que esse administrador judicial é um gênio. Ele chega e resolve todos os teus problemas. Estou brincando. Tu sabe de novo. Ironia. Ironia pura. Porque realmente você paga, e essa é a minha revolta de sempre, não é de hoje. O Sebrae é pago uma vida inteira de uma empresa, para nesta hora o Sebrae não aparece. Tu teve o Sebrae do teu lado? Não. E ninguém tem. Ninguém tem. Eles vêm quando tu não precisa. Bom, mas vamos deixar isso aqui de lado, que eu quero te dizer que o Tribunal de Contas do Estado, estamos falando do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado apontou que servidores do Rio Grande do Sul receberam 200 milhões, porque os deputados cutucaram o Tribunal de Contas do Estado, você lembra que a gente comentou aqui? Que foi pago 2 milhões a título de férias vencidas. Para os desembargadores. Os desembargadores deram o troco. Apontaram que... É aquele ditado, se tu me dá uma canelada, eu já te dou outra também. Lembra, quantas vezes nós falamos já que os ladrões nesse país são descobertos quando brigam na divisão do roubo? Quantas vezes nós falamos isso? Mais uma vez, não estou chamando de ladrões, estou chamando de safados. É diferente de ladrões. Oportunistas e imorais. Porque é aquele ditado, quem pode mais chora menos. Um desembargador que tem 2 meses de férias, já é um absurdo. Aí ele tira uma e vai cobrar a outra depois. Ele tinha que ter vergonha na cara, para ganhar o que ganha, para não fazer nada, desculpa, mas não fazem quase nada. Ganhar o dinheiro que ganham. Tribunal de Contas do Estado, convenhamos. E agora acharam que os outros servidores também, das outras, né, do Executivo, do Judiciário e coisa, também receberam indenização de 200 milhões, porque indevidos também. E imorais. Esse é o termo. Até legal pode ser, mas é imoral, né? É imoral. Então, o que a gente vive repetindo, se o Brasil não passar por uma reforma de cima para baixo... E de ponta a ponta. Assim, salário máximo, o que está na Constituição. Agora, tem gente que eu vi, dos desembargadores de São Paulo, um desembargador com 150 mil, está aposentado. Como é que ele chegou a 150 se o teto máximo é 43 ou 50? E já é alto 43 também. Então, bom, Senair, para concluirmos, a gente teria outros assuntos também, mas eu quero aproveitar a oportunidade e te colocar também, porque você já levantou esse assunto aqui na nossa TV Serra. Está tramitando, estão sendo coletadas assinaturas de cidadãos aqui em Farroupilha. São necessárias pelo menos 3.600, quase 3.700 assinaturas de eleitores de Farroupilha para embasar um projeto de lei de autoria dos cidadãos de Farroupilha, de cidadania, para entrar na Câmara de Vereadores, e esse projeto está solicitando que seja cortado pela metade, um taiaço pela metade, os salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, subsecretários, dos vereadores, e reduzido pela metade também o número de CCs na Prefeitura de Farroupilha. Vem em boa hora?
Muito boa hora. A gente vem falando há quanto tempo e nunca teve a coragem de botar isso no papel. Parabéns a quem teve a coragem. Bernardo Fattori. E vou procurá-lo e vou pegar uma cópia para que eu possa também pegar essas assinaturas. Eu me comprometo de pegar um bom número, no mínimo 10% dessa assinatura eu vou conseguir. Porque eu acho que está na hora da população começar a fazer alguma coisa e que se comece por Farroupilha. Sirvam nossas façanhas. De modelo a Farroupilha. De modelo a toda a terra. A toda a terra. Porque a partir do momento que nós conseguirmos isso, mais gente vai conseguir. E eu acho que vem em boa hora, está na hora desse país ser passado a limpo. E se alguém tem vontade que o Brasil seja passado a limpo, aqui está um. É aquele, Chega. É aquele ditado, né, Senair? Pode ser legal o salário. Não estou criticando e nada contra o prefeito Clayton, não tem problema. Não é a figura, não é a pessoa, é o cargo, né? 25 mil, um secretário 12 mil, um vereador 6 mil. É muito um vereador 6 mil. Mas é legal, sim, é legal, mas é imoral, é imoral. E aí o cidadão que ganha o salário mínimo, R$1.039 ou 1.043, que é, não sei, mas tá nessa faixa por aí. 1.043. E tem que viver com isso, tu tem que rebolar. E ele tu tem que dar um jeito. O mesmo percentual de PTU que aquele ganha 25. Mesmo percentual sobre o seu imóvel. Então vamos nos nivelar. Acho que é isso, né? Eu te digo assim, faltou, que eu li rapidamente, mas ele colocar que quem quiser ser vereador sem salário está liberado. Procure o Bernardo Fattori. Vamos acrescentar mais isso, porque eu gostaria de ser vereador, mas sem salário. Se for com salário, eu não vou. Sim. Tu fosse presidente de entidades também, não foi remunerado. Prestou um serviço. Eu não fui muito menos importante como presidente da SIC do que se eu fosse um vereador. Eu não seria muito menos importante, e nem o meu atual presidente da SIC não é muito menos importante que o vereador. E ele não ganha salário. A gente ganha uma oportunidade para representar os nossos amigos de Farroupilha e procurar trabalhar com amor, com carinho, com dedicação, como se ganhasse muito dinheiro. Senair, obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite e estamos aqui. Sempre muito bem-vindo à casa, sempre um prazer estar contigo. O Senair é uma dos nossos amigos que eu sei que tem muitas pessoas que acompanham, o pessoal comenta, gosta do posicionamento do Senair. O Senair é aquele sujeito, é claro, é direto, é sim, é não, doa quem doer. Eu vejo no Senair um pouco da figura do meu pai também. O meu pai não tem papas na língua, tem que dizer não é não, não quer nem saber e é papo reto direto, é por aí. Gente, obrigado pela audiência, um forte abraço, fiquem na TV Serra, a gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais uma entrevista do dia. Até lá.